2 Timóteo capítulo 4, do versículo 7. Esse é um versículo muito conhecido da palavra de Deus. É uma coisa que Paulo fala ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, Timóteo. E ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Na versão NVT, nova versão transformadora, diz: lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Legal, né? Repita comigo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos orar pela palavra agora. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, porque temos a oportunidade, Deus, tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome, engrandecer ao Senhor. Obrigado pela Tua presença, Pai, tão gostosa aqui, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu és tão maravilhoso, Deus. Mas pedimos ao Senhor que o Senhor tenha liberdade em falar conosco agora através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, que possamos ter clareza, Pai, da Tua vontade para nós, que possamos viver os Teus planos, viver os Teus sonhos, Pai. Que não seja o Juliano aqui falando, mas o Teu Espírito falando com os Teus filhos, a quem o Senhor ama, Pai. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse versículo é um dos versículos mais bonitos, né, da palavra, porque Paulo está no final da vida dele. Ele entende que logo, logo ele vai ser recolhido por Deus. E ele está confortando Timóteo, na verdade. Ele fala: ó, Timóteo, está chegando a minha hora. Eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Tudo aquilo que Deus me levantou para fazer foi feito. Então, não fique triste quando eu for, porque você tem uma carreira para correr ainda. Você também tem propósito na sua vida ainda. Então, Paulo, ele como um pai, ele acalenta o seu filho na fé, Timóteo, mas ele também demonstra como é a vida com Deus. Ele explica para ele, e nós vamos ver um pouco disso aqui hoje. Quando Deus, durante a semana, Deus falou algumas coisas para mim, e uma das coisas que eu recordei, quando eu era novo, bem novinho, já faz tempo, né? Quando eu tinha uns 10 anos, 8 anos, eu lembro que passava um desenho, quase direto passava na Globo, e era um desenho que falava da lebre e da tartaruga. E esse desenho é baseado num conto. Quem escreveu esse conto foi Esopo. Não sei se é Esopo ou Esopo, eu vou falar Esopo, porque eu não sei a pronúncia. E ele era um escravo contador de histórias lá da Grécia, 620 anos antes de Cristo. Você lembra do desenho da lebre e da tartaruga, da corrida? Um desenho bem famoso, né? Então, ele é baseado na história dele, que ele escreveu lá atrás. E depois, muitas pessoas recontaram essa história, depois virou desenho e tal, e ficou bem conhecido. E o que fala aquele desenho? Não sei se você se lembra. A lebre, ela tirava muito sarro da tartaruga. Porque a tartaruga era muito devagar, né? Tudo que vai fazer, e é muito lenta para fazer as coisas. A lebre super rápida, né? E ela sempre tirava sarro da tartaruga. Aí um dia a tartaruga ficou injuriada. E ela falou assim: vamos apostar uma corrida então, eu e você. E a lebre começou a dar risada, né? Falou: vamos então. E a tartaruga, ela colocou uma distância bem grande. Falou assim: nós vamos correr então, e vamos ver quem que vai chegar primeiro. O que aconteceu? Começou a corrida, a lebre disparou na frente, e a tartaruguinha estava lá, né? Caminhandinho. Essa lebre disparou, mas ficou tão longe, mas tão longe da tartaruga,
que ela resolveu tirar uma soneca. Falei, cara, esse negócio aqui tá demorando demais. Essa tartaruga aí tá mais lenta que não sei o quê. E a lebre dormiu. E a tartaruga, mesmo ela tendo visto a lebre sumir na frente dela, ela não parou. Ela continuou no ritmo dela, bem devagarinho, mas não parou. E ela continuou. E de repente o que ela faz? Ela passa a lebre está dormindo. E ela continua indo. Passa um tempo, a lebre acorda assustada assim, e fala, meu Deus, cadê a tartaruga? E ela pega e volta a correr. Mas quando ela volta a correr, ela começa a correr, ela vê a tartaruga lá na frente. E já está pertinho da faixa assim. E ela tenta alcançar, mas ela não consegue. E a tartaruga, naquela vagarosidade dela, ela foi e ganhou a corrida. Todo mundo lembrou desse desenho agora? Ele era muito conhecido, né? E Deus ministrou essa história para mim, me lembrando desse desenho, para mostrar como muitas vezes acontece na vida espiritual. Como muitas vezes isso acontece na nossa caminhada. Paulo fala que existe uma corrida. Existe uma jornada para mim e para você. Deus preparou isso para nós. Naquele momento em que foi escrita essa história, o que o escritor queria deixar? Qual que era a moral da história? Era que pequenos passos firmes têm mais valor do que uma pressa desajustada. Que a convicção tinha mais valor do que os dons. Essa tartaruga, ela podia ter desistido lá no começo. Ela falou, não vai ter jeito. Essa lebre disparou na minha frente. Mas ela continua. Ela não fica se comparando. Ela fala, não, eu me propus a caminhar essa jornada e eu vou terminar essa corrida. Há uma corrida para mim e para você, meus irmãos. Naquele momento, o que se estava ensinando? Que perseverança é melhor do que esperteza. Nós temos que entender que na corrida que nós temos para correr com Deus, muitas vezes não vai ter atalhos. Muitas vezes nós não vamos conseguir driblar as coisas. E o que vai fazer nós vencermos será a nossa perseverança. Por mais devagar que isso pareça. Por mais que você fale, mas Juliano, está demorando demais. Juliano, você fala que eu tenho promessa da minha vida, mas olha como é que eu estou vivendo. Juliano, você fala que tem coisas preparadas para mim, mas eu não estou vendo. Muitas vezes a chegada está lá longe. E nós não estamos vendo mesmo. Mas só tem uma forma de a gente não alcançar elas. Se a gente parar. Essa história foi escrita para ensinar pessoas que nem cristãs eram. Porque Jesus veio 600 anos depois. Mas ele já estava ensinando a moral para aquela sociedade grega. Do que valia mais. O que era melhor. Nós, muitas vezes, crescemos numa cultura, no Brasil, e todos nós estamos em meio a isso, em que nós somos conhecidos no mundo inteiro pelo jeitinho brasileiro. Sempre querendo levar alguma vantagem, sempre querendo não correr a corrida toda, sempre querendo ter vantagem sobre o outro, correr mais rápido do que o outro. Mas o cristianismo muitas vezes vem nos ensinar que não é isso que vale a pena. O que vale a pena é perseverar no caminho que o Senhor preparou para nós. Paulo é o maior exemplo disso. Meus irmãos, Paulo tinha urgência no Evangelho.
Mas ele não tinha pressa. Tinha vezes que ele ia numa cidade e ele ficava lá 2 anos ministrando o evangelho. Tinha vezes que ele parava em algum lugar em que as coisas ali tinham que ser rápidas por causa da perseguição. Ele ficava de manhã até a noite ministrando o evangelho. Até teve uma vez lá em Atos 20, que um menino estava no 3º andar, na janela, e já era mais de meia-noite e Paulo não parava de pregar e explicar do evangelho. O menino caiu, morreu, e daí Paulo foi lá, abraçou ele e falou: só está dormindo, vai ressuscitar aqui. E o milagre aconteceu. Mas o que eu quero dizer com isso? Paulo foi o maior plantador de igrejas da história. Mas tudo que ele fez por causa da perseverança dele. Hoje nós contamos as histórias que ele viveu por causa da perseverança dele. As coisas que você vai alcançar por causa do quê? Do quanto você perseverar nesse caminho. Paulo começa dizendo assim: combati o bom combate. O que isso quer dizer, o bom combate? O que você pensa quando você escuta isso? Nós vamos enfrentar muitas lutas na nossa vida, muitos combates. Existem coisas que acontecem, circunstâncias, às vezes são circunstâncias da vida, e nós vamos enfrentar essas circunstâncias. Às vezes é o inimigo que está nos enfrentando, nós vamos enfrentar o inimigo. Às vezes são situações que a gente mesmo se coloca, e nós vamos ter que enfrentar também essa circunstância. Mas o que Paulo fala? Por que ele fala o bom combate? Porque ele escolhe que tipo de luta ele quer lutar. Meus irmãos, na nossa caminhada, muitos combates vão se apresentar para nós. Muitas coisas. Mas você vai poder escolher qual combate você quer lutar. Tem pessoas que escolhem combater, entrar em lutas que não vão trazer nenhum retorno. Conheceu gente assim, muito briguenta, que qualquer coisa é motivo para brigar? Na maioria da nossa vida não vai sair tudo igual como a gente quer. Às vezes, o teu familiar vai te irritar. Alguém bem próximo a você, às vezes no seu trabalho, as coisas não vão sair como você quer. E qual é a tua postura? Você vai encarar isso como uma luta, como um combate? Ou você vai falar: não, sobre isso daqui eu não vou brigar. Isso aqui eu vou orar e deixar para Deus. Para Deus, você faz o que o Senhor quiser, Pai, o Senhor está vendo, mas eu não vou brigar por causa disso aqui. Porque se a gente for escolher, meus irmãos, entrar em todas as brigas que aparecer para nós, meus irmãos do céu, vamos passar a vida brigando. Porque sempre vai ter alguma coisa que vai nos irritar. Sempre vai ter algum problema para a gente enfrentar. Então, quando Paulo fala, escolhi o bom combate, o que ele está dizendo? Eu escolhi combater aquilo que glorifica o nome de Jesus. Combater aquilo que, para glorificar o nome de Jesus. Então ele combate o inimigo, por quê? Porque isso glorifica o nome de Jesus. Ele combate o pecado nele, porque isso glorifica o nome de Jesus. As armas que ele usa são armas espirituais, porque isso glorifica o nome de Jesus. Então o bom combate que você escolhe é aquilo que glorifica o nome de Jesus. Tem coisas que aí você já pode saber se o combate que você tem tido tem razão de ser e se ele glorifica o nome de Jesus. Antes de eu entender isso, eu era um cara meio chato, sabe? E eu implicava com muitas coisas. Às vezes, a Simone me irritava. Eu já disse: está aqui o meu combate. Agora nós vamos começar o fight. Vamos começar a luta. E dela reclamava daqui, eu reclamava de lá. Às vezes minha mãe me ligava, reclamava de alguma coisa, né, mãe? Já é outro fight também. Vamos discutir. Mais um combate.
Rapaz, e eu era chato demais. Eu entrava em combate e fazia a outra pessoa chorar. De tanto que às vezes eu era maldoso nos meus comentários. A pessoa vinha me perturbar e falava, rapaz, ela vinha com uma pedra, eu voltava com 10. E eu entrava em combates tão idiotas, por motivos tão banais, que quando acabava o combate eu falava, nossa, eu sou um retardado mesmo. Pra que eu fui entrar nessa briga? Qual o motivo disso? Agora eu vou ter que ir lá pedir perdão ainda, porque eu não devia ter falado aquilo que eu falei. Eu lutava qualquer combate, qualquer coisa. Porque quando a gente é orgulhoso, qualquer coisa é motivo para combater. Ferir o nosso orgulho, a gente já se transforma, né? Mas Paulo não é assim. Os combates que ele entra, é somente se depois daquilo o nome de Cristo for glorificado. Então eu comecei a ver que tinha muitas coisas que era errado eu combater. Era errado eu entrar. Era errado eu perturbar a vida dos outros à toa. Eu gostava de apontar os defeitos dos outros, sabe? Eu via um defeito, eu já apontava. Parecia uma máquina assim de metralhadora. Mas Deus começou a apontar os meus daí. E falar, ei Juliano, você tem tanta coisa para mudar ainda, cara. Você apontando o defeito dos outros. Então eu comecei a aprender que ser humilde é entender que nós somos falhos também. Isso não quer dizer que eu não possa ajudar as pessoas e falar que, minha irmã, eu acho que nisso aqui você deveria mudar. Mas com amor e com jeito. Não sendo petulante, xarope, igual eu era. Porque eu só causava discórdia, não mudava nada daí. Mas quando você fala com amor, a pessoa reconhece e fala, é verdade, pastor. Isso daí tá feio mesmo, tem que mudar essa situação. Porque a intenção mudou. Porque eu entendi que naquela conversa o nome de Cristo tem que ser glorificado. E depois daquela conversa o nome de Cristo foi exaltado. E aí você sai feliz. Você fala, agora eu escolhi o bom combate. Eu escolhi em primeiro lugar mudar a mim. Pedir para o Espírito Santo, mude a minha vida, Senhor. E também ser um instrumento na vida das outras pessoas. Foi isso que Paulo escolheu e foi isso que Deus propôs para você. Ele quer que cada um de nós sejamos um instrumento de mudança, não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas. Não só na minha vida, mas na minha família inteira. Você entendeu que Deus preparou coisas muito maiores para você? Mas nós temos que saber quais combates nós temos escolhido. Tem gente, meus irmãos, que passa mais tempo brigando no Facebook que pregando a palavra. Passa mais tempo discutindo com os outros, coisa não vai levar a lugar nenhum. Sabe o que eu vejo? Eu tenho uns amigos, uns são direita roxa, mas aqueles caras xarope mesmo, sabe? E eu tenho uns esquerda que me dá até raiva. Assim, eu só não brigo porque é meu amigo, senão eu brigava. E eles começam a brigar entre eles. E eu fico vendo. E sabe o que acontece? Não acontece nada. Porque quem é esquerda continua sendo, quem é direita continua sendo, e a briga não resolveu nada. Eu tenho o que eu acredito. Mas o que eu acredito importa para mim. Se alguém vir perguntar para mim qual é a minha opinião, eu vou falar. Mas eu não tenho que ficar brigando com ninguém por causa disso. Porque eu só vou combater se aquele combate glorificar o nome de Jesus. E sabe o que acontece quando você fica entrando em qualquer combate? Você perde as forças. E daí, quando você deveria direcionar suas forças para combater o diabo, para combater o pecado, você não tem mais forças, porque você passou o tempo todo brigando com coisa que não tinha nada a ver com nada. Brigando, você que devia colocar suas forças direcionadas à mudança da sua família, você perdeu todo o tempo brigando com outras coisas, porque você escolheu combates que não vão levar a lugar nenhum. Então que nós possamos escolher o bom combate, assim como Paulo fez. Depois do que ele fala, acabei a carreira. Na outra versão diz, terminei a corrida. Meus irmãos, Deus
Ele quer que nós terminemos a nossa carreira também. Ele quer que nós possamos falar isso sobre terminar a corrida. A tartaruga terminou a corrida. Terminou em primeiro, acho que ninguém acreditava. Se tinha alguém assistindo aquela corrida lá, ele falava, mas qual que é a chance dessa tartaruga aí? Isso aqui é brincadeira se tinha um negócio desse. Mas ela terminou. Às vezes tem situações na nossa vida que nós medimos pela velocidade. E nós pensamos assim, não, quanto mais rápido eu for, mais rápido eu vou chegar. E eu conheço pessoas que às vezes pensam muito dessa forma e querem correr muito rápido. Mas Deus não nos avalia assim. Deus nos avalia pela nossa perseverança. A tartaruga foi fiel. A tartaruga foi perseverante. Por que a lebre fez aquilo lá? Porque ela sabia que ela corria muito. E daí ela folgou. Ela falou, posso dar uma dormida aqui, não tem problema, né? Hoje tem muitas pessoas que não entenderam que a vida com Deus não é medida pelos meus dons, não é medida se eu prego bem, se eu canto bem, se eu toco bem. Isso tudo são dons que Deus nos dá. Mas não é isso que diz quem eu sou. A questão é a minha fidelidade com Deus, a questão é a minha perseverança no dia a dia. Você tem visto nos jornais o que tem acontecido? Pessoas com muitos dons, igrejas inchadas de gente. Mas depois você vai ver se o caráter era aprovado ou não. Porque dom chama atenção. Pode até encher a igreja, mas o caráter ninguém está vendo. Porque o caráter é moldado na perseverança e no dia a dia. E às vezes para os outros, a gente parece uma tartaruga andando. Enquanto o outro dispara na frente. Mas essa não é a questão. Deus está vendo o teu coração e o meu coração. Se nós temos perseverado naquilo que Ele mostrou para nós. Muitas pessoas passam a vida se comparando. O que acontece? Eu tenho muitos pastores que eu admiro demais. Luciano Subirá, um cara que eu gosto, que eu admiro. Eu vejo alguns ministérios que eu acompanho há bastante tempo. Mestres na palavra, Augusto Nicodemos, Heber Campos Júnior. Eu vejo pessoas que Deus usou demais e continua usando. Márcio Valadão, da Igreja Lagoinha, pastor Cezinha, que é o meu pastor. Mas são pessoas que têm 12, 15, 20, 30 anos de ministério. E eu acho demais a fidelidade de Deus e a fidelidade deles todo esse tempo no ministério. E eu me inspiro através da vida deles. Mas eu não posso correr como eles. Porque eu estou iniciando a minha caminhada. Eu tenho 3 anos de pastorado. E eu sou muito feliz por esses 3 anos de pastoreio. Sou apaixonado por essa igreja. E glorifico a Deus. E não tem nada aqui que eu queria que fosse diferente. Nada. Eu acho que tudo que tem aqui é graça de Deus. E é na medida da caminhada que eu estou fazendo. Eu sei que eu não vou voar daqui como eles voam hoje. Por quê? Porque eles têm muito tempo de caminhar. Eu ainda tenho um processo na minha vida até chegar lá. E eu não quero podar esse processo na minha vida. O problema é que muitas vezes tem pessoas que querem podar o processo. Eles veem o outro correndo, eles falam assim, não, eu vou acompanhar, eu vou daquele jeito também. Mas não é assim.
eu comecei a andar de bicicleta, sabe? Eu nunca gostei de bicicleta na minha vida. Nem quando eu era moleque eu não andava de bicicleta. Primeiro porque minha mãe não deixava, minha mãe está ali. Depois porque eu não gostava mesmo, porque doía as pernas. Mas a gente vai ficando velho, os gostos vão começando a mudar, né? E você vai se forçando a fazer algumas coisas também, porque a barriga vai crescendo, e você tem que dar um jeito de segurar um pouco. E eu comecei a andar de bicicleta. E sabe o que é interessante? O pouco que eu tenho andado, eu comecei há 2 meses só. Mas tem pessoas que andam há muito tempo. Um dia atrás, uma das primeiras vezes que eu fui andar, eu estava andando lá perto do Escaramal, assim, e de repente uma mulher passou por mim. E eu estou lá, me matando na bicicleta lá. De repente eu andei mais um tanto, a mulher voltou. Falei, não, cara. Daí eu continuei. Quando eu vi a mulher, de novo, passou por mim de novo. Falei, meu Deus do céu, eu tô igual aquele cara de Fórmula 1. Os caras dão 3 voltas no cara, assim, o cara tá ali ainda e tal. Mas eu tô em outra fase da minha vida. Eu entendo que essa pessoa está andando 2 vezes, 3 vezes mais veloz do que eu, porque ela anda há muito tempo, e o corpo dela está preparado já para isso. Ela passou por um processo na vida dela, e ela pode fazer isso. Tem pessoas que andam aqui, vai por aí, que são profissionais, participam de competições, tem alguns amigos meus, mas eu não me importo, eu acho legal que eles façam isso. Mas eu tenho o meu tempo, e eu tenho a minha velocidade. Para os outros, pode parecer uma tartaruga lá. Rapaz, Juliano vai devagar demais, vai quase parando e tal. Eu não ligo. Pode ser que daqui a alguns anos eu esteja um pouco mais rápido, mas também o que importa é que eu estou andando, e eu estou terminando a minha caminhada. Eu estou indo até onde eu me proponho ir, e estou voltando. E não importa se eles fazem em 40 minutos, eu faço em 2 horas, para mim não importa. O importa é que eu estou fazendo no meu tempo e do meu jeito. A gente começa a se comparar com os outros, começa a ficar frustrado. Fala, não acredito, olha só o tempo que ele faz. Mas também olha a bicicleta dele. Mas olha não sei o quê. Não, e começa a comparar. E daí ele vai começando a se sentir humilhado. Daí ele fica infeliz, o outro nem sabe nada, mas ele está infeliz lá na vida dele, porque ele está se comparando com o que não era para ele se comparar. Deus tem um propósito na sua vida. Ele chamou você, e Ele sabia exatamente como você ia ser, porque Ele sonhou com você. Você entende isso? E Ele não sonhou com você ficar se comparando com ninguém. Ele sonhou com você vivendo a sua caminhada, sem parar, com perseverança. E é nessa mudança e nesses passos que nós somos transformados. Porque se eu ficar me comparando, sabe o que vai resolver? Não vai resolver nada. Eu vou ficar mais frustrado e ainda posso parar a minha caminhada. Tem gente que faz isso. Ele começa um tempo, e sabe o que ele faz? Ele fala, não, eu não aceito isso. Eu vou caminhar igual aquelas pessoas lá. E ele vai e se mata para tentar acompanhar, e não consegue. E daí, por ele exigir muito de si, ele fica tão exausto, tão cansado, que ele fala, não quero mais saber disso daí, não quero mais saber de bicicleta na minha vida, porque esse negócio é muito desgastante, esse negócio é muito chato. Mas não é. Foi porque ele colocou um parâmetro muito alto. A tartaruga, ela nunca pensou em correr igual a lebre. Ela falou assim, eu vou correr na minha velocidade, mas eu não vou parar. Eu vou correr na minha velocidade, mas eu vou até chegar lá, até aquela faixa passar e eu passar por ela. Como você tem olhado para a sua vida? De que forma você tem corrido? Qual tem sido a sua velocidade? Você tem se comparado com as pessoas? Meus irmãos, eu sei que muitas vezes nós nos frustramos porque nós comparamos até as famílias. Eu assim, nossa, a minha família podia ser daquele jeito, igual a do vizinho lá, né?
Parece que eles não brigam. Parece que o gramado lá é mais verdinho, né? Parece que as contas estão pagas do outro lado lá, é só a minha que parece que está tudo virado o negócio. E a gente muitas vezes pensa assim. E quando nós começamos a pensar assim, vem a frustração e nós interrompemos o processo. Porque onde está a fé daí? Nossa fé fica minúscula. Agora, quando você está preocupado com a sua caminhada, com a sua família, com a sua vida, e você fala, Senhor, eu não vou parar. Eu vou continuar buscando a tua face. Eu vou continuar buscando a tua presença. Eu sei que o que o Senhor tem para mim é para mim. O que o Senhor tem para minha família é para minha família. E eu não vou desistir até acontecer. Até a obra ser completa na minha vida. Quando nós nos portamos dessa forma, meus irmãos, aí não tem diabo, aí não tem inimigo, não tem ninguém que possa parar o agir de Deus. Deus costuma pegar justamente aqueles que ninguém acredita. Então eu sinto muito que você está aqui, é porque muitas vezes as pessoas não acreditaram, nem você mesmo acreditou em você, porque eu sei, porque muitas vezes nem eu acreditei em mim. Mas Deus chamou Gideão. Gideão nem ele acreditava nele. Quando Deus chamou ele, ele falou assim, mas Senhor, a minha família é a mais pobre daqui. E da minha família eu sou o mais pobre. O Senhor está chamando eu para ser levantado, para representar o teu povo, para lutar contra os inimigos. Eles nem vão me ouvir. O Senhor tinha que pegar alguém de posição, alguém disso e daquilo. Gideão, é com você mesmo, Gideão. Ah, Senhor, se é verdade que o Senhor está falando comigo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou catar aqui um pedaço aqui desse... como era algodão? Eu não lembro agora que ele pegou o nome daquilo lá. Alguém lembra? Lã de ovelha, isso mesmo. Eu lembrava que era branco o negócio. E ele falou assim, eu vou colocar isso aqui, Senhor, aqui na terra. E quando eu levantar no outro dia, eu quero que esteja molhado só isso daqui com o orvalho e a terra esteja seca. Deus falou, tá bom, Gideão. No outro dia ele levantou e estava molhado a lã e a terra estava seca. Daí acho que ele ficou pensando assim, rapaz, se alguém passou aqui e jogou água nesse negócio aqui. Daí no outro dia ele falou assim, Senhor, é diferente agora. Eu vou colocar essa lã de novo aqui. Mas dessa vez é o seguinte, eu quero que toda a terra esteja molhada pelo orvalho e só a lã esteja seca. Falei, não tem jeito. Deus falou, tá bom, Gideão. No outro dia ele levantou e a terra estava toda úmida, mas a lã estava seca. E Gideão ficou provando Deus. E muitas vezes nós somos assim. Deus já deu uma promessa, já deu uma revelação, já mostrou algo, mas a gente está travado naquilo lá. A gente começa a tirar provas de Deus sobre aquilo que Ele vai fazer e que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Isso é natural. Mas chega uma hora, meus irmãos, que nós temos que agir pela fé e caminhar. Entender que nós temos o nosso processo com Deus. E Ele vai agir conosco de acordo com a nossa entrega e a nossa velocidade. Então não se compare com as pessoas. Eu lembro, uma vez eu vi um menino, que tinha 18 anos, e ele foi nomeado pastor, e Deus desafiou muito ele. Mas Deus transformou muito a vida dele, da igreja. E ele foi pastorear uma igreja que tinha pouquinha gente, e os que tinham era bem velho. Acho que o mais novo tinha 80 anos na igreja. E ele falou, Deus, o Senhor me colocou nessa igreja aqui, pai, como é que eu vou pastorear esse pessoal? Deus falou para ele assim, comece a olhar para essas pessoas como os grandes líderes. E ele começou a pastorear aquela igreja. De repente a igreja foi crescendo, e virou uma bênção. E Deus falou, quando eu olhei aquilo, eu falei, mas meu Deus, eu com 18 anos era mais louco que o Lobão. Como é que o piá com 18 anos, uma bênção? Pastor, e um pastor bom.
e tal. Hoje já faz uns 8 anos já que ele é pastor. E Deus falou para ele: Juliano, a vida minha com ele é minha com ele. A minha vida com você sou eu e você. E eu vou te usar do teu jeito e como você é. Então pare de se comparar com os outros. Eu falei: é verdade, né, Deus? Eu tenho que ligar para a minha vida e caminhar a minha caminhada e a minha carreira. E depois que eu entendi isso, nunca mais me comparei com ninguém. Você pode se inspirar por outras histórias, mas não se comparar. Porque o que Deus tem para você não tem para outra pessoa, é para você. É a sua história com Deus. Amém? Então a questão não é a velocidade, é a constância que vai fazer você chegar mais longe. Quanto mais constante você for, mais próximo você vai estar do teu objetivo. Deus, ele nos desafia a sermos constantes na oração, constantes na palavra, constantes na nossa vida devocional com Ele. Tem gente que eu conheço que às vezes vai num culto e chora, mas chora isso e aquilo, entrega e berra e ajoelha e grita isso, Senhor Deus e tal e tal. Depois fica 3 meses sem falar com Deus, não aparece mais. Eu falo: meu Jesus, o que é isso? Sabe o que é isso? É falta de constância com o Senhor. Deus nos desafia a sermos constantes. Eu não posso fazer promessas que eu não vou cumprir. Uma coisa que Deus falou para mim bem claramente: ô Juliano, só pregue aquilo que você vive. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque você não fica contando lorota. Você não fica falando coisas que não estão acontecendo. Então você sabe a medida exatamente daquilo que você pode falar. Porque as pessoas vão ver em nós. Então, conforme eu for caminhando, conforme mais constante eu sou, mais eu vou avançando. Pode ser lá na frente que eu fique veloz. Pode ser lá na frente que você fique veloz. Mas no começo, Deus não está exigindo isso de você. Deus não quer ver você voando de uma hora para outra. Ele quer ver você constante nas coisas que Ele se propõe a fazer. Tem pessoas que sonham em correr, mas não fazem nem caminhada. Mas ficam falando da corrida. Não, porque quando eu correr, eu vou correr não sei quantos quilômetros. Quando eu fizer isso... Mas ele nem levanta da cadeira para caminhar. Mas é porque às vezes a gente projeta, e já tem até estudo científico sobre isso. Se você ficar sempre pensando e projetando coisas, às vezes o teu cérebro entende que você já cumpriu. E daí aquele esforço, aquela adrenalina que vem do cumprimento de uma meta, ela acabou ali. Porque é como se você já tivesse chegado. Mas você nem levantou da cadeira para ir. Mas você fica pensando, e é como se você tivesse aquele prazer de ter conquistado algo. Você não conquistou nada. Por quê? Porque você nem o passo inicial você deu. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter sonhos, temos. Mas os sonhos não podem me parar. Eu não posso ficar pensando e sonhando só. Nessa pandemia, muitas coisas aconteceram. Eu comecei a andar de bicicleta, olha só. Tem pessoas que começaram a gravar vídeo, né, Eliana? Pessoas começaram a abrir até canal no YouTube. Muitas pessoas resolveram fazer alguma coisa. Outras não, resolveram só engordar. Eu vou comer um monte agora nessa pandemia. Agora estou saindo de casa mesmo, vamos se matar de comer. Mas nós podemos escolher o que nós podemos fazer. Eu sei que às vezes isso gera ansiedade em nós, e nós começamos a fazer coisas que não estão nos ajudando. Às vezes dá só um prazer na hora, né? Mas Deus que nos quer que eu e você possamos dar os passos necessários, que eu e você não paremos na nossa caminhada. Depois, no final, Paulo diz o seguinte: deixa eu só me achar aqui, que tem hora que nem eu entendo a minha letra.
guardei a fé. Meus irmãos, Deus, na nossa caminhada, nós temos que tomar cuidado. Nós temos uma longa jornada pela frente. E o cuidado com a nossa fé, e o cuidado com a nossa devoção a Deus, se nós não guardarmos isso, ela pode se perder no caminho. Como eu disse, tem pessoas que às vezes quiseram correr muito rápido, mas fizeram igual a lebre. Pararam, porque quando você corre muito rápido, você cansa mais rápido. E eles pararam e estão até hoje parados. Não voltaram para a caminhada. Não voltaram a louvar a Deus. Não voltaram a orar. Não voltaram a cultuar o Senhor. Porque uma vez lá atrás, eles foram com tanto afoitos, foram com tanta vontade, e de repente algo aconteceu. E eles se travaram, se magoaram, ficaram estatelados. Hoje eu fui andar com o Isaac de bicicleta, tadinho, caiu 2 tombos. Falei, filho, levanta e vamos. É só um raladinho no joelho aí e vamos para cima. Não, pai, eu não vou vir mais andar, não. Então foi, você vai vir, sim. Por quê? Porque o ato de cair e ralar o joelho doeu. Então qual que é o primeiro pensamento? Vou parar. Não serve para mim isso daqui. E muitas vezes nós fazemos isso no mundo espiritual. O primeiro tombo, a primeira desilusão, nós falamos assim, não, eu não quero mais saber agora desse negócio. Não quero mais saber, eu jejuei. Não, Deus liberou uma promessa, mas não veio e aconteceu diferente ainda. Não vou buscar mais, não vou. Meus irmãos, guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Tua fé tem que estar queimando aí dentro do teu coração. E quanto mais o tempo passar, quanto mais perseverante você for, sabe o que vai acontecer? Ela não vai só queimar, ela vai incendiar dentro de você. Eu creio que hoje eu sou muito mais constante, muito mais feliz do que do primeiro dia que eu comecei a pastorear. Muito mais. E sabe por quê? Porque eu entendi que eu não vou ser transformado de uma vez, mas dia a dia eu posso entregar um pouco mais para Deus. Dia a dia eu posso ter mais comunhão, eu posso conhecer mais da palavra, eu posso orar mais. E essas pequenas coisas vão aumentando a minha fé. Esses pequenos passos, que às vezes parecem passos de tartaruga, vai me solidificando, vai me tornando mais firme, mais ousado, mais confiante no Senhor. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Vou só contar um testemunho para vocês. Quando eu morei em Cornélio Procópio, eu estudei lá no Cefet, e naquele tempo, hoje virou ITF-PR, né? E eu fazia um curso de eletrotécnica, e eu passei num concurso da prefeitura, que era para trabalhar numa usina de reciclagem. E naquela usina de reciclagem, na verdade, era para eu carregar lixo nas costas. E eu fui trabalhar naquela usina, e eu tinha que pegar lixo, carregar, ir no carrinho de mão, rastelar uns montes de lixo, um monte de coisa assim, sabe? Trabalhar no sol ou na chuva, tinha que estar lá trabalhando. Vinha os caminhões de lixo assim, jogava as coisas num poço. A gente tinha que ir lá separar o lixo, o que era plástico, o que era fruta, o que era papel, o que era vidro, e para ser reciclado, né? E era um serviço bem difícil e era do lado do lixão. Então era um fedor assim insuportável aquilo lá. E eu fiquei trabalhando com o pessoal lá, e tinha um pessoal que trabalhava comigo, e o pessoal era fera, sabe? Tinha uns que trabalhavam já fazia algum tempo, e era mais senhores e senhoras, e eu era um dos mais novos que tinham ali. Eu tinha 18 anos na época, e eu lembro que eu nunca tinha trabalhado no pesado, e ele tinha que trabalhar no pesado, e daí os caras tiravam muito sarro, porque eles falavam assim: olha lá o marcha lenta.
Porque eles falavam que eu demorava para levar o carrinho de mão, demorava para carregar o saco de lixo. Mas depois os outros falavam assim, ele é lento, mas ele não para. Ele não fica parado, ele não fica morcegando. Ele demora para levar esse negócio lá, mas ele termina o serviço. E eles tinham me apelidado de marcha lenta. E ficou esse apelido lá. Quando eu encontro de vez em quando um lá, eu falo, marcha lenta, não sei o que e tal. Fala, miserável. Tem coisas, meus irmãos, que as pessoas vão tirar sarro de você. Tem hora que eu coloco uma roupa normal para sair de bicicleta, né? Daí a Simone tira sarro de mim. Eu falo, hoje eu não estou de ciclista, hoje eu estou de bicicleteiro. E bicicleteiro anda desse jeito aqui, ó. Mas não importa. O que importa são os seus passos diários. Por mais que pareça devagar, por mais que pareça difícil, não pare. Não pare. A sua perseverança vai dizer aonde você vai chegar. A sua perseverança vai dizer, porque com Deus não tem problema não. Deus não tem problema em te abençoar. Deus não tem problema em abrir as portas. Mas é a caminhada que molda o nosso caráter. Eu li uma frase essa semana que dizia o seguinte, que muitas vezes o Brasil ainda não está preparado para o avivamento, porque ele não tem caráter para um avivamento. E eu creio que Deus está fazendo isso agora. Está moldando o caráter da igreja para que o avivamento possa acontecer. E Ele está transformando a minha e a sua vida. E vai acontecer para a honra e glória de Jesus. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você agora. Lê. Você faz não, hein? Eu queria que você fechasse seus olhos. Que você começasse agora a pensar na sua caminhada com o Senhor. Começasse a pensar agora se você tem estacionado, se você se cansou, se você parou de acreditar porque algum tempo atrás você correu, mas de repente coisas aconteceram que fizeram você parar. Hoje Deus deu uma palavra durante o louvor, que Ele estaria renovando a aliança. Eu quero que você entenda que para o mundo pode parecer que as coisas estão devagar, mas para Deus só importa se você está caminhando. Para Deus só importa que você não pare. Paulo não parou na caminhada dele. Ele completou a carreira dele. E nós vamos terminar a nossa carreira para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus tem coisas preparadas para você e para a sua família. Eu sei que tem muitas barreiras a serem vencidas ainda. Mas se você perseverar, você vai ver a vitória do Senhor se completar. Se você não desistir, se você continuar buscando, do teu jeito, da tua forma. Não precisa orar bonito, você só tem que orar. Não precisa falar bonito, você só tem que falar. Não pense em grandes coisas e grandes passos. Pense nos detalhes, nos pequenos passos. Deus quer que você o honre nos detalhes. Tem coisas que Ele quer depositar nas suas mãos, coisas tão grandiosas. Mas primeiro Ele quer ver você caminhando sem parar, da sua forma, do seu jeito. Entende? Porque Deus entende o seu coração. Ele sabe exatamente como tudo tem que acontecer. E vai acontecer para a honra e glória dEle. Mas não desista. Se você parou por um tempo, volte agora. Deus está dizendo para você que você é o filho amado e querido dele. Às vezes essas lutas, às vezes esses desapontamentos podem ter nos magoado tão profundamente, que
você até duvidou se Deus estava na história, se Deus estava conduzindo mesmo a sua vida. Mas eu te digo, Deus sempre está. Ele sempre está lá. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Jesus, o nosso Senhor. Deus é apaixonado por você. Ele não quer ver você parar, Ele quer ver você correndo para os braços dele, aonde Ele derrama a cura, aonde Ele te restaura, aonde Ele faz tudo novo e melhor e muito melhor do que você já viveu um dia. Vai chegar o dia de você correr, vai chegar o dia que a velocidade vai estar alta, mas hoje Ele só quer ver você caminhando, Ele só quer ver você constante, Ele só quer ver a sua entrega, por menor que ela seja. Ele se alegrou com aquelas moedinhas que aquela viúva jogou ali, porque não eram aqueles grandes valores que alegrou o coração do Senhor, mas era o coração dela que estava sendo entregue ali naquele momento. Naquele que para os outros pareciam nada, mas para Deus era uma grande coisa. Então não diga que você não tem dons, não diga que você não tem talentos. Talvez aquilo que hoje você acha que é tão pouco, é justamente isso que Deus está falando com você. É justamente isso que Ele vai te usar. Depois pode ser que Ele multiplique isso na sua vida, mas não se sinta menos, porque muitas vezes você não é notado, não é percebido, porque Deus olha para você. Deus olha para você. O teu Pai olha para você. E Ele olha com um olhar de amor e de graça. Meus irmãos, todos nós já erramos, todos nós já pecamos. Mas nós temos um Deus que enviou seu Filho para morrer numa cruz em meu favor e em seu favor, para pagar o preço de todo o pecado, para que tudo fosse feito novo. E para esse Deus que enviou o próprio Filho para sofrer em nosso favor, o que é difícil para esse Deus? O que é impossível para Ele? Nada é impossível. Você pode estar chorando hoje, mas você vai sorrir novamente. Você pode estar triste hoje, mas o Senhor vai derramar de uma alegria sem igual no seu coração. Novos sonhos, novos planos, novos propósitos. E você hoje pode estar doendo voltar a caminhar. Hoje pode estar doendo, mas saiba que logo você vai se fortalecer. O Espírito Santo vai fortalecer você. Daqui a um tempo você não vai estar só andando, você vai estar correndo. E logo você vai estar voando para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nos chama, é o Deus que nos ama, é o Deus que tem tanto a nos fazer em nosso favor. Deus amado, Pai, que abençoa os teus filhos, Pai. Eu sei, Pai, que os teus propósitos estão se alinhando no coração de cada um. O Senhor, muitas vezes, Pai amado, não se alegrou com o teu povo no Brasil, com parte da tua igreja, porque tentaram agir como um alegre. Mas o Senhor nos chama a sermos fiéis, Pai, nos detalhes, perseverantes, Pai amado. E eu sei que é isso que o Senhor honra, Pai. O Senhor diz que dá honra a quem honra, e nós honramos ao Senhor, Pai, em cada passo. Deus amado, que possamos viver isso e testemunhar tudo aquilo que o Senhor fará em nosso favor, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas, mas tem muito mais preparadas, Pai. Abençoa essas famílias, Pai, que eles possam voltar para casa, Pai amado, e ministrar aos seus filhos, ministrar a sua família, liberar perdão para quem tiver que liberar, pedir perdão para quem tiver que pedir, e viver totalmente livre, Pai, voltando a caminhar no Evangelho, pregando a tua palavra, louvando ao Senhor em todo momento, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Pai, no nome de Jesus.
Jesus.